do Senhor, igreja? Tudo bem aí? Como vocês estão? Graças a Deus. Chegamos, viemos, estamos aqui. Aleluia. Vamos começar, irmãos, com oração. Vou pedir para vocês se levantarem, para a gente juntamente estar adorando, exaltando o nome do nosso amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Todo-Poderoso Deus, exaltado Pai, graças damos a Ti, Jesus. Nós conseguimos, nós chegamos, estamos na Tua casa, Pai. E nós viemos para Te adorar, para Te exaltar, para Te engrandecer, para dizer o quão importante o Senhor é e único em nossas vidas, Pai. Sê conosco neste dia, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos de tudo e qualquer coisa que esteja nos impedindo de glorificarmos e exaltarmos a Ti com tudo que temos, com tudo que somos, com todos os nossos lados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos coloca como vestes brancas neste momento, para que a gente consiga Te adorar em espírito e em verdade, ouvir a Tua palavra de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, e que nada que queira atrapalhar a gente de ouvir, de adorar, de exaltar e de aprender mais de Ti, que possa ficar em nós, mas que esteja lá fora, em nome de Jesus. Sê conosco nesse dia, Pai. Sê conosco neste dia, Pai, que consigamos sentir poderosamente o Teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus possamos sair daqui diferente da forma como entramos. Nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Nós viemos, foi por isso, para Te adorar, para Te exaltar, para Te bendizer, para glorificar e exaltar o Seu tão santo nome, Pai. Continua conosco verdadeiramente, que em nossos corações, que em nossas mentes, que em nossas bocas possam agora e para os próximos dias e dias ter somente o Senhor, somente a Tua bondade, somente o Teu amor, em nome de Jesus. Continua conosco, Pai. Amém. E amém. Aleluia. Igreja, glória a Deus. Amém. Aleluia. Nós estamos aqui. Amém. O Senhor é bom. Igreja Noerbeck, aquela que o Senhor quis abrir, que o Senhor quis prover, que o Senhor abriu. Aleluia. Ontem nós tivemos um culto de mulheres maravilhoso e abençoado. Quem estava aqui dá glória. Glória a Deus. Aleluia. Deus falou poderosamente conosco. Deus falou poderosamente conosco. E eu não conseguiria falar de outra coisa se não ser de cantares. Não consigo. Foi bom também o culto dos homens, né? Amém. Foi muito bom, eu ouvi, foi muito bom também. Glória a Deus, presença de todos os varões, ou quase todos. Aleluias, o Senhor é bom. Todo aquele que... Como é que é, Nena? Como é que é, Bela? Todo aquele que... Todo aquele que respira, o que faz? Louve ao Senhor. Como é que é, Isaac? Todo aquele que respira, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluias. Vamos abrir comigo, irmãos, lá em Cantares 2, do 11 ao 14. Hoje eu não vou falar de raposa, não. O cajado não está na minha mão, está na mão do pastor. Começo de culto não vai ter cajado. Aleluia. Amém. Nós vamos sem telão mesmo. Nós estamos tendo algumas dificuldades técnicas, mas glória a Deus por tudo. O Senhor é bom. E nós vamos lá, irmãos, crianças, glória a Deus. Vou só fazer aqui uma introdução. É um poema escrito por Salomão, esse capítulo de Cantares. E aqui a gente tipifica Jesus como noivo e a igreja, a amada igreja do nosso amado Jesus Cristo como noiva. Amém? Amém. Entenderam o que eu estou falando aqui, né? Eu
ler do 11 ao 14. Vocês prestem atenção aí na Bíblia de vocês. Todo mundo trouxe espada? Glória a Deus. Vamos lá. Cantares 2, do 11 ao 14. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, pomba minha, e andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. É Jesus falando conosco nessa tarde, irmãos. Aqui, ó, vamos lá. Ele está dizendo que ele quer ouvir a nossa voz, que ela é doce. Vamos louvar o nosso amado Jesus com todo o nosso fôlego, para a honra e glória dele. Vamos adorar o nosso amado Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, com todo o nosso fôlego, para glorificar e exaltar o nome dele. Amém, irmãos? Vamos levantar, vamos pular, vamos ter fôlego, porque estamos vivos, cheios dele, e vamos glorificar e exaltar e prestar um culto de adoração e exaltação ao nome dele, para que ele seja glorificado, porque é tudo para ele, toda honra, toda glória, todo louvor, é tudo para ele. Aleluias. Amém. Pomba minha, que andas na fenda da rocha, no oculto, escondido, sai daí. Mostra-me a tua face. Deus quer ter um tete-a-tete conosco nessa tarde, irmãos. Aleluias. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Ela é doce e a tua face é aprazível. Ele está falando conosco nessa tarde, irmãos. Que a gente consiga, em nome de Jesus, adorar Ele. Sai, tira tudo aquilo que você achar. Eu não vou adorar aqui porque vão achar que sei lá o que. Eu não vou dar um passo aqui, dançar para Jesus porque sei lá o que. Irmãos, vamos dar o nosso melhor para Jesus nesse louvor, nessa adoração, nesse culto. A gente não sabe se é o último culto que temos, se amanhã teremos fôlego para adorar Jesus. Então hoje nós vamos dar tudo que temos para eles, para Ele, Deus Pai Todo-Poderoso, para Ele, Filho amado Jesus Cristo, para Ele, Espírito Santo Consolador. Amém, irmãos? Aleluia, o Senhor é bom. Eu vou chamar nossa irmã aqui para louvar. Suzana. Aleluias. Enquanto isso, vocês fiquem em oração. Vai ser maravilhoso para a honra e glória do nosso amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve, Senhor, Pai do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou deixar aqui com salmos para a meditação dos irmãos. Salmo 103. Bendize minha alma ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Vamos adorar ao único. Nós te adoramos, Jesus. Nós te Deus meu
sei o que faz de ver. Não há dúvida alguma do amor que revela a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais, faz algo novo em mim. Eu entrego a ti.
Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo e confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força
Graças te damos pelo teu amor. Graças te damos pela tua bondade. Talvez alguns em nosso meio não entendam o que significa a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. Mas, rapidamente, só que você reflita sobre algo, irmãos. Ser arrebatado significa estar com Jesus. Estar com Jesus. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, não sabemos como, quando será. Mas nós sabemos que um dia Ele voltará e Ele buscará a sua igreja. E será que nós estamos preparados para isso, irmãos? Feche seus olhos, não fique olhando para mim. Olhe para dentro de você, olhe para dentro de você. Se puder ficar em pé, olhe para dentro de você. Será que nós estamos prontos para subir com Jesus? Será que estamos prontos para estarmos na mesa de Jesus? Pense sobre isso, irmãos. Se nós falamos que amamos Ele, será que queremos realmente passar a eternidade com Ele? Se nós não damos um minuto do nosso dia para Ele, queremos passar a eternidade com Ele? Será que é uma hipocrisia da nossa parte? Queremos passar a eternidade com o nosso Deus, amamos Ele de todo o nosso coração, mas não damos um minuto do nosso tempo para Ele no nosso cotidiano. Será que amamos esse Deus realmente? Será? 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 Senhor? Será, Senhor? Será, Senhor? Não abrimos um versículo da Bíblia, que é a Tua palavra, que é o Senhor falando conosco ali. Um versículo. Irmãos, Senhor, tem misericórdia de nós. Um versículo, uma palavra, uma oração, um minuto. Quando vemos para a Tua casa, reclamamos ainda, murmuramos. Não, Senhor, não. Não queremos viver uma vida assim, Senhor. Queremos Te entregar todo o nosso ser, tudo que temos e tudo que somos, ó Pai. Falamos que o Senhor entre, faça morada em nós, pode trabalhar em nós. Se Ele entra, irmãos, Ele vai mexer as coisas de lugar, Ele vai tirar aquilo que não está agradando. E permita Ele trabalhar, por favor, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Pai Celestial. Ele sabe o que está fazendo em cada coração. Ele sabe o que está fazendo em cada vida. Não é por acaso que Ele quer que você perdoe, que você arranque essas angústias, essas mágoas do passado. Ele sabe o que é melhor para você, meu irmão e minha irmã. Ele sabe que você precisa liberar perdão, que você precisa ser curado em determinadas áreas, que precisa dar cabo nessas raposinhas, que precisa fechar essas brechas. Senhor, Tu és bem-vindo aqui, não somente nesse tempo, nesse espaço físico, mas em nossos corações, em nossa mente, em nossos olhos, em nossos ouvidos, em nossas bocas, em nossas mãos, em nossos pés, em nossos membros, em tudo que temos, em tudo que somos. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós somos morada do Senhor, nós somos morada do Altíssimo. E o Senhor morando em nós, o Senhor trabalha em nós, o Senhor nos transforma, nos edifica, nos santifica, nos perdoa, nos cura, nos liberta. Mas para que Ele faça todo esse trabalho, irmãos, é necessário que nós venhamos dar permissão para Ele trabalhar, venhamos abrir as portas para que Ele venha entrar. Devemos entregar as coisas que não agradam a Ele. Entregar, lançar fora, chutar para longe. Porque Ele deseja, meus irmãos, perdoar, curar, transformar, lavar-nos, edificar-nos, fortalecer-nos. Em nome de Jesus, Pai, queremos viver para a Tua glória, Senhor. Queremos viver para a Tua glória. Que a nossa vida não seja da boca para fora, Senhor. Que nós venhamos olhar para dentro de nós. Chega de ficar olhando para o irmão A, para o irmão B, para o
Instagram A, para o Facebook B. Olhe para dentro de nós, olhe para dentro de cada um. Olhemos para cada um dentro. Assim como o salmista disse, nos vire do avesso, Senhor, veja se há em mim algum caminho impuro, alguma coisa que não te agrada, Senhor. E sempre vai ter, porque nós sempre vamos precisar da graça e da misericórdia do Eterno. E precisamos constantemente clamar por essa graça e por essa misericórdia, para que nós venhamos constantemente sermos transformados por Ele, para que venhamos experimentar essa nova vida, esse novo nascimento, para que a cada dia nos tornemos parecidos com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É com Ele, é por Ele que nós vivemos, é para Ele que nós estamos aqui, é para glorificar o nome dEle. A nossa entrega é para Ele, irmãos. Tem frutos aqui, tem recompensa eterna. Pode ficar tranquilo, irmãos. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. E nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos e queremos todos os dias, ó Pai, te adorar, te servir e estarmos prontos para quando o Senhor vier nos buscar, iremos direto para a nossa morada celestial e temos certeza que na casa do teu Pai, Jesus, há muitas moradas. Se não fosse assim, tu não te teria dito. O Senhor já foi e preparou essas moradas celestiais para nós. Que nós vamos viver essa vida eterna aqui agora, ali e além. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te amamos, Senhor. 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 Abençoe cada irmão, fortaleça cada vida aqui, ó Pai. O Senhor conhece cada coração que está aqui, ó Pai. O Senhor conhece cada necessidade que está aqui, Senhor. Vá de encontro a cada alma, ó Pai. Eu clamo pela Tua graça, eu clamo pela Tua misericórdia. Trabalhe em cada coração, Senhor. Trabalhe em cada vida. Venha com calmaria onde há ansiedade. Venha com segurança onde há medos. Venha com fé onde há incertezas. Sim, Senhor. Venha, Senhor. Venha com paz onde há guerras. Venha com alegria onde há tristeza. Venha com luz onde há trevas. Venha com verdade onde há mentiras. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Venha com renovo onde há fraqueza. Vem, Senhor. Vem com força onde há desânimo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Que seja um culto diferente na vida de cada um. Que venhamos sair renovados, fortalecidos, edificados, confiando e crendo plenamente, entregando verdadeiramente as nossas mãos na mão do Eterno. Sim, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Não somente hoje, mas todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Te amamos, Jesus. E continuaremos te louvando e te exaltando. Continuaremos em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom ter esses momentos, irmãos. Não dá vontade nem de sair. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Irmãos, ainda sobre adoração, abre comigo sua Bíblia lá em Coríntios, 2 Coríntios 9, eu vou ler o 7 e o 8. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, Jesus. Glória a Deus.
segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendes sempre em tudo toda a suficiência e abundeis em toda boa obra. Amém. Aleluia. Irmãos, o gasofilácio está aqui. Fiquem à vontade para o nosso momento de ofertas, de dízimos. Podem vir. Se não me engano, teremos mais um louvor. Glória a Deus por tudo. Aleluia. Glória a Deus. Olha, só foi estar com amor, dançando, venha. Glória a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, e a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando minha sede. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando minha sede. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vamos com as palmas, irmãos. Glória a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando minha sede. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando minha sede. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória ao teu poder, a tua glória inundando minha sede. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. A tua glória inundando minha sede. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus! Aleluia. Irmãos, vamos orar pelas ofertas? Aleluia. Aleluia.
Obrigado, Senhor, por tudo que foi arrecadado. Obrigado, Senhor, pela tua porta aberta. Obrigada por essa igreja, Senhor. Obrigada por todos os valores que entram aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá condições de continuar nessa igreja. Graças damos a Ti por tudo, Senhor. Obrigada pelo bom encontro do lugar que tivemos e por poder cultuar nesse lugar lindo que o Senhor preparou para nós. Nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que a gente compra para a Tua casa, que a gente oferta na Tua casa. Muito obrigado, Senhor. Abençoa as famílias que estão semanalmente, mensalmente nos ajudando a Tua casa, ofertando a Tua casa, dizimando a Tua casa. Que não deixe faltar o pão em nome de Jesus. Que supra tudo que for necessidade e que for sonho para os Teus filhos, Senhor. Abunde na casa deles em nome de Jesus, e que nós consigamos fazer a Tua boa obra e tudo aquilo que o Senhor quer em nome de Jesus. Nós entregamos as Suas ofertas, esses dízimos, todos os valores que estão aqui para o Teu altar, Senhor, para que o Senhor cuide de tudo em nome de Jesus, com a tua forma, do Seu jeito. Aleluia, o Senhor é bom. Bendito seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, crianças. Aleluia. Quem gosta de vir para a igreja, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. A igreja do amanhã. Glória a Deus. Aleluias. Uau. Obrigada, Jesus, pelas nossas crianças. Obrigada, Jesus. Heranças do Senhor são os nossos filhos. Obrigada, Jesus. Aleluias. Ontem no culto das mulheres, para quem não veio, as crianças ficaram conosco e eles se comportaram relativamente bem. Aleluias, amém? Eles participaram. Alguém foi no sol, alguém foi à terra. Como é que foi? Que foi, Bela? O que você foi ontem? E a Aurora? Conta pra mim, Aurora. Glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia. Irmãos, estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar pelas nossas crianças, pela nossa igreja do futuro. Aleluia. Amém. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Jesus, por essas crianças. Obrigado, Jesus, por cada família aqui representada, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tamanho amor que o Senhor deu para nós, para cuidar desses pequeninos, Pai. Abençoa o ministério infantil, abençoa essas crianças lá embaixo. Que não seja mais um momento kids, mas que seja a palavra vindo, Senhor, diretamente no coração dessas crianças, Pai. Que eles, em nome de Jesus, possam ser o futuro. Que eles possam pregar, que eles possam falar do Teu amor, que eles possam exercer tudo aquilo que o Senhor tem para eles, de acordo com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, vem com cada um, guarda cada futuro, guarda, Senhor, em nome de Jesus, cada mente, Senhor, de qualquer ideologia vã, que não seja o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, vem com cada criança nessa hora aqui, habita em cada coração aqui. Eles são Deus. Cada um que está aqui é Deus, Senhor. Não impeça, Senhor, em nome de Jesus, qualquer tentativa do maligno de roubar as nossas crianças. Em nome de Jesus, elas são Tuas, para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa esse cultinho de hoje. Sê com eles. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos por tudo. O Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ali pro lado de lá, sem passar no corredor, por favor. Muito obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vou passar o microfone pro meu amado pastor, marido também. Glória a Deus. Amém, irmãos. Tudo na paz aí, tudo na bênção. Tudo na bênção, irmãos. Amém. A gente pensou que o povo não ia vir para a igreja, demorou para chegar. Ontem foi cansativo, né? Foi puxado, ficou até tarde aqui. Na
Graças a Deus os irmãos vieram. A gente, só para deixar claro assim, uma coisa importante, irmãos. Ontem foi um culto especial, acabou atrasando um pouco o início. Tinha algumas coisas para fazer, né, decoração, tudo. Hoje a gente teve problemas aqui com a televisão e tudo. Mas o nosso desejo não é atrasar para começar, não, irmãos. É no máximo 10 minutos assim, de tolerância. A gente sabe que famílias moram longe, vem com criança pequena. Mas o nosso desejo é sempre começar pontual. A gente sabe que é importante isso, né, irmãos? É importante, tem mais tempo de culto, tem mais tempo depois de comunhão, tem uma organização também melhor para a gente. Hoje acabou acontecendo, por causa de alguns detalhes que imprevistos, né, que houveram. Mas o nosso desejo não é... A gente já conhece lugares que entram nessa e ficam e incomoda, né? As pessoas vão chegando atrasadas, aí depois do culto que era para começar às 4, começa às 5 e em nome de Jesus isso não vai acontecer aqui não. Não vai acontecer isso aqui não. Então só para deixar claro isso, para a gente sempre chegar pontual em nome de Jesus. Ontem teve um dia muito abençoado aqui, de verdade mesmo. A gente ficou muito feliz com o culto das mulheres, o culto dos homens, foi um encontro assim, muito edificante. A gente estava em poucos, mas irmãos, uma coisa que eu aprendi servindo em igreja aí local durante mais de 12 anos é não ficar preocupado com essa questão de número, sabe? Porque a gente teve uma conversa tão edificante ali, troca de testemunho, aprendizado, escutando orações. O Benjamin falou algo na oração dele que eu estou carregando até agora, de tão marcante assim que foi para mim, porque só abrindo parênteses aqui para o nosso irmão Denis, meu irmão Denis, irmão Benjamin que não veio hoje, mas quando eu escuto os alemães orando, irmãos, é diferente. Parece que o irmão alemão, ele busca, assim, eu estava falando isso com a Camila hoje no café da manhã, ele busca do âmago da alma, assim, né? E é interessante a oração, a sinceridade assim, dos alemães, que a gente está acostumado a ouvir sempre em português, né? Mas a gente está numa terra que é a Alemanha. E eu tenho no meu coração, irmãos, de cada vez mais ter irmãos alemães aqui conosco, sabe? A gente deseja realmente aquelas pessoas que são casadas e não tem a esposa aqui ou o esposo. O nosso desejo é ver as famílias completas aqui, sabe? Sempre foi. A gente sempre orou por isso. Nas outras igrejas que a gente fez parte, as outras pessoas que a gente conhece. Porque o propósito de Deus é com famílias. Então Deus quer trabalhar em cada família. E independente da nacionalidade. E a gente está aqui para conversar com alemães, para plantar sementes no coração de irmãos alemães. E eles são muito mais usados por Deus do que a gente imagina, viu? A gente que subestima, a gente que espera uma atuação, vamos dizer assim, um malabarismo igual dos brasileiros, que grita, que faz um monte de coisa por aí. Mas não é bem assim não, irmãos. O reino de Deus não é sobre isso. Ser usado por Deus não é sobre isso. Não é sobre quem grita mais, quem vira mais piruleta, quem vira mais cambalhota. Uma coisa até que o irmão deles falou ali que eu fiquei muito edificado com aquilo. Ele falou que foi na Holanda, né, semana passada, e colocou o testemunho ali da nossa conversa, né, da palavra que eu trouxe, que foi embasada com vários textos bíblicos, de uma maneira profunda, né? E lá eles foram num evento gigantesco, né, Denis? Com um monte de gente, cantores dos Estados Unidos, evento lotado. E ele falou assim, foi raso, ficou faltando palavras, sabe? E a gente vê muito isso, irmãos. Que não é sobre, por isso que a gente volta a falar, não é sobre quantidade de pessoas, é sobre profundidade, irmãos. É sobre a gente ser bíblico, é sobre a gente ser saudável, é sobre a gente ser uma igreja realmente viva, bíblica e saudável, que vai para a palavra, sabe? Que não fica inventando filosofias, gritando só para chamar atenção. Não, irmãos. Não, irmãos. Se não for baseado na palavra, se não for pelo Espírito Santo, nada disso vale a pena. Nada disso é válido.
Tem que ser em espírito, tem que ser em verdade. Às vezes pode ser que a gente grite, sim, pode ser que a gente tenha alguns moveres do Espírito Santo, é normal, o Espírito Santo atua assim dessa maneira, mas não somente dessa maneira, entendeu? Não somente, Deus trabalha no vento suave, no silêncio, na calmaria. Deus trabalha, irmãos. Às vezes a gente só quer ver o manifestar de Deus no poder sobrenatural, mas Ele trabalha também no ordinário, no cotidiano, no dia a dia, numa roda de conversa de 4 irmãos, num culto aqui com 20 mulheres, numa pia lavando louça, no sofá de casa, na padaria do supermercado, no lago do Lido. Ele trabalha em vários lugares, irmãos. Ele trabalha em vários lugares e a gente precisa estar sempre com os ouvidos abertos, os olhos abertos para perceber o trabalhar dele em todos os lugares. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele não está limitado a um lugar só. Ele não está limitado a grandes estruturas. Quem acompanhou a nossa live essa semana no Instagram também, nosso irmão Pantaleão falando sobre isso, né? Sobre adoradores que o adoram em espírito e em verdade, independente do local, independente de onde. Então que a gente tenha isso bem firmado dentro de nós, para que nossa fé não seja, como a irmã Suzana cantou, né? Não é sobre formalidades, não é sobre religiosidade, é sobre intimidade. É sobre intimidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em João, capítulo 14, versículo 6. Três palavras, irmãos. Três palavras que nós vamos meditar sobre elas. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, pelo início do culto, pelos louvores, pelas ofertas. Obrigado por cada momento, por cada vida aqui presente. Obrigado, Senhor. Todos aqueles que venceram o cansaço, o desânimo, venceram, Pai, a preguiça, venceram, Pai, os desafios de uma semana cansativa de trabalho, vieram para a Tua casa, escolheram estar aqui te louvando, ouvindo a Tua palavra, escolheram estar em comunhão com os irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Abençoe, sustente, fortaleça cada um. Fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. João 14,6, irmãos. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? O caminho, a verdade e a vida. Caminhos. São três coisas que todo ser humano fica a vida inteira buscando, procurando, tentando decifrar. Qual é o caminho? Qual o caminho? O que fazer? O que é a verdade? O que ouvir? O que obedecer? O que é a vida? Como viver? O que é viver? E Jesus se apresenta dessa maneira, irmãos, como o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido, singular, não é um caminho ou um dos caminhos, não é uma das verdades, não é uma das vidas, é o caminho, é a verdade e a vida. E a gente precisa entender, irmãos, que tem muito significado essas três palavras. Primeiramente, a gente entende que essa revelação de Jesus partiu de um momento, de uma dúvida sincera de Tomé. Se a gente olha lá no versículo 5, Tomé chega para Jesus e fala: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus estava falando que iria para o Pai e para a eternidade, já estava preparando o coração dos discípulos para a sua morte. E Tomé foi sincero e falou assim: mas
Qual é o caminho? Estava todo mundo escutando, irmãos. Estava todo mundo na roda ali, todos os discípulos. Só que somente Tomé levantou a mão e falou: mas Jesus, qual é o caminho? A gente conversou sobre essa questão de sinceridade ontem entre os valores, né? Sobre ser sincero diante de Deus. Tem momentos que a gente precisa assim: Senhor, qual que é o caminho? Qual que é o propósito? Por que, Senhor, isso? Jesus se agrada de corações sinceros, irmãos. Jesus se agrada de corações sinceros e quebrantados. E quem se achega diante dele com sinceridade, ele se revela. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando a gente busca de todo o vosso coração, de todo o nosso coração, a gente percebe ele se revelando a cada um de nós. E todo o nosso coração significa aquilo: integridade, ser íntegro, ser completo, é todo o coração. Tem dúvidas, tem questionamentos, tem pensamentos, tem medo, mas é todo o coração. Eu chego diante de Deus: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, qual é o caminho? Senhor, qual é o propósito? Senhor, por quê e o para quê? Revela-se a mim. Senhor, qual é o caminho? Tomé perguntando. Muita gente questiona Tomé, mas eu acho maravilhosa a história de Tomé. Porque Tomé também, quando Jesus ressuscitou, Tomé falou assim: eu só vou crer quando eu tocar nas mãos dele, nas feridas dele. E aí Jesus volta depois e aparece só para Tomé: toca aqui, Tomé. Toca aqui, Tomé. Mas deixou claro para Tomé: ó, mas bem-aventurados são os que creem. Não precisa ver, basta crer. Calma aí, Tomé, com suas dúvidas. Creia, Tomé. Creia, Tomé. Seja sincero, mas seja uma fé, mas tenha uma fé sincera. E crê quando eu me revelar a ti, porque eu vou me revelar a ti. E ele se revela, assim como ele se revelou a Tomé, deixou esse ensinamento aqui para nós. Qual é o caminho? Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Jesus falando isso porque teve uma dúvida sincera de Tomé. E aí Jesus fala: eu sou o caminho. Essa expressão, o caminho, irmãos, é uma expressão muito cara, muito importante para nós cristãos. A gente, nos primeiros 40 anos da fé cristã, éramos conhecidos como os do caminho. Não éramos os cristãos. Nos primeiros 40 anos, a gente era conhecido como os do caminho. Cadê os irmãos do caminho? Paulo foi atrás dos irmãos do caminho. Que ele estava querendo atrás da seita, que eram os chamados os do caminho. Era o início de tudo de uma fé que a gente tinha como base e como ensinamento o caminho de Jesus. Lá em Atos 9, versículo 2, deixa claro isso. Quando estavam lá reunidos os discípulos, juntamente com os da sinagoga, Paulo chega, pede cartas, para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrassem homens e mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Ali era Paulo indo para Damasco, perseguindo homens e mulheres que pertencessem ao caminho. Você percebe que caminho é escrito por letra maiúscula, porque se refere a Jesus, se refere aos seguidores de Jesus, aos do caminho. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que é uma expressão muito importante. Quando a gente fala igreja Noé, igreja Novo Caminho, tem uma importância nisso, irmãos. Não é por acaso que nós chamamos assim. Tem uma importância nesse caminho. Esse caminho não somos nós que abrimos, é Jesus Cristo, o Senhor, que nos abriu um novo e vivo caminho. É Ele que é o caminho. E o caminho é lugar de movimento, irmãos. Caminho, a gente já associa a palavra, é caminhada, é caminhar, é todos os dias, é cotidiano, é vida compartilhada, é vida ali, no chão da vida, irmãos, no chão da vida, no chão das relações, no chão dos desafios, no chão dos problemas, no chão das dificuldades. Não é uma vida aqui presa a quatro paredes. É no caminho que a gente vai demonstrar se a gente crê mesmo em Cristo ou não. É no caminho da vida, é no caminho ali na rua, é no caminho do mercado, é no caminho do trabalho, é no caminho da nossa casa, é no caminho no dia a dia, é no caminho, irmãos, que a gente vai demonstrar a nossa fé, os nossos frutos, se a gente está andando com Ele mesmo, se a gente tem uma vida consagrada a Ele mesmo. É no caminho, irmãos. Jesus é o caminho de acesso a Deus. O pecado veio separar
o homem de Deus. E aí Jesus veio abrir esse caminho de retornarmos a Deus e termos relacionamento com Ele. O pecado criou a separação, mas Jesus veio com reconciliação. Através da cruz, Ele abriu o acesso ao Pai. E o caminho não é dogma, não é nossas atitudes, não é ensinamentos de filosofias, de mestres, é Jesus. É o caminho direto para Deus, irmãos. Não é o padre, não é o pastor, é Jesus. É Jesus. Só na Escritura, só no Cristo, só no Deus Glória, são as solas da reforma. É tipo a gente recordar para que a gente nasceu, irmãos. Como que a gente volta para Deus se não for através de Jesus? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O próprio Buda, né? Tem uma frase do Buda que ele disse assim, né? Eu estou indo, mas vocês continuem aí à procura do caminho, à procura da verdade. Mas eu vou. E ele foi, e não voltou mais. Como Maomé também foi e não voltou mais. Só em Jesus, irmãos. Ele foi e ressuscitou no terceiro dia. Nossa esperança é uma esperança viva, irmãos. É um Deus vivo. A nossa esperança, a gente não tem aquele discurso do mundo, a esperança é a última que morre. Não. Em Cristo a esperança morre e ressuscita no terceiro dia. Não tem fim a nossa esperança é eterna. É Jesus, irmãos. E Ele restaurou esse caminho de acesso ao Pai. É graças a Jesus que nós temos acesso a Deus. Jesus é o caminho da salvação, irmãos. Ele é o próprio caminho. A salvação é pela fé em Cristo. Ele é a ponte entre o homem pecador e o Deus santo. Se não fosse por Jesus, a gente não estaria aqui, irmãos. Se não fosse pelo sangue de Jesus, pela cruz, não estaríamos aqui. Ia ter a religião A, a religião B, matando animais, sacrificando, servindo ídolos, deuses distantes, deuses que não falam, deuses que não veem, deuses que não ouvem. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, que se encarnou, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, mandou seu Espírito Santo para fazer em nós morada. Tem olhos e vê, tem boca e fala, tem ouvidos e ouve. É um Deus pessoal que se relaciona conosco. Quando todos os nossos amigos, quando não tem ninguém lá perto de nós, no nosso quarto, nos nossos momentos de dúvida, de tristeza, Ele está lá, nos ouvindo, nos aconselhando, nos sustentando, nos fortalecendo. Ele está lá. É um Deus pessoal, é um Deus que é Espírito e verdade, é o nosso Deus que é o caminho, que é Jesus Cristo encarnado, irmãos. Ele é o caminho e não tem outro. Se a gente entender que a nossa fé cristã, irmãos, é baseada naquilo que está escrito, isso muda, porque a gente não vai querer criar os nossos próprios caminhos, as nossas próprias verdades, a nossa própria vida de ser vivida, porque é assim que o mundo vive. O mundo vive criando o seu próprio caminho, criando a sua própria verdade e vivendo a sua vida do jeito que quiser. Então existe diferença, irmãos. Por isso que nós somos chamados para fazermos a diferença. Por isso que nós somos chamados para ser um povo santo. E um povo santo é um povo separado, que vive o caminho, a verdade e a vida de maneira distinta, de maneira que faz a diferença, irmãos. A gente não pode esperar que aqueles que não conhecem Jesus vivam da maneira que a gente vive. A gente tem que fazer a diferença nesse mundo, irmãos. A gente precisa fazer a diferença onde quer que a gente esteja. A gente é seguidor do caminho. A gente não pode cair em questionamentos, em ideologias, em políticas de política de B, de direita ou de esquerda. Não tem a direita ou a esquerda, tem o caminho. O caminho não é a direita ou a esquerda, o caminho é o Jesus Cristo ressurreto. É Ele que é a mensagem, é Ele que é a salvação do mundo, é Ele que é a restauração, é Ele, irmãos. É Ele, é uma só fé, é um só corpo, é um só Espírito, é uma só família, é um só caminho. Que nós venhamos viver esse caminho, irmãos, e venhamos viver de vida prática todos os dias, porque seguir Jesus significa andar como Ele andou, no caminho. Quando ele diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6, 1 João capítulo 2, versículo 6, é muito interessante o que Jesus diz.
Porque se a gente fala que afirmamos que estamos nele, então devemos andar como ele andou. Amados, não escrevo vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. Esse mandamento é antigo, é a mensagem que vocês ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, qual é verdadeiro nele em vocês, pois as trevas se dissipam e já brilha a verdadeira luz. Voltando ali, Charles, vocês, quem afirma estar em Jesus, olha a importância disso, irmãos. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Ele é a nossa referência no caminho. Se a gente está nele, se a gente está com ele, a gente deve andar como ele andou. Chega uma situação na nossa vida, irmãos, vida prática agora, cotidiano. Fazer o quê? Perdoar ou não perdoar? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Jesus perdoaria. Agir com verdade ou com mentira? O que Jesus faria? Com verdade. Com justiça ou com injustiça? Com justiça. Com amor ou com ódio? O que Jesus faria? Com amor. Matando ou trazendo vida? Trazendo vida. Trazendo palavras de ingratidão, reclamando ou agradecendo? Agradecendo. É Jesus, irmãos. É Jesus que com 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão elevou aos céus e disse: Pai, muito obrigado. E tinha ali mais de 10 mil pessoas. Ele não questionou o Pai: Pai, mas só tem 5 pães e 2 peixes? Não, ele agradeceu. Ele agradeceu, era pouco. Aparentemente sim, mas ele agradeceu. E esse ensinamento nos mostra que quando a gente agradece pelo pouco, ele multiplica, irmãos. Ele dá para todo mundo. Não vai faltar para ninguém, porque a gente está com o coração grato. Gratidão, irmãos. A gente aprende com Jesus. Todas as características do ser humano está em Jesus, irmãos. Está em Jesus, ele é o caminho. Se a gente está nele, a gente deve andar como ele andou. A gente deve amar como ele amou, deve perdoar como ele perdoou, deve pensar nas coisas que ele pensou, deve olhar para as coisas que ele olhava, deve falar as coisas que ele falava, deve agradar a ele, irmãos. A nossa vida tem que ser imitando Jesus, no caminho, andando com Jesus, e ele está junto conosco nesse caminho. Ele está junto conosco até a eternidade, todos os momentos. A gente precisa ter isso claro, irmãos. Ele não apenas mostra a direção para os céus. Olha lá, você crê em Jesus e lá é a salvação, lá você vai estar comigo eternamente. Não, ele mostra a direção e ele nos acompanha nesse caminho. Ele está conosco no caminho, nos auxilia no caminho, nos disciplina no caminho, nos corrige no caminho, nos abraça no caminho, nos fortalece no caminho. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Enxuga as nossas lágrimas no caminho, nos renova no caminho, nunca nos abandona no caminho, até a eternidade no caminho. Quando nós estaremos com Ele eternamente, olhando para Ele face a face, falaremos: Senhor, valeu a pena, porque todos os dias o Senhor nunca me abandonou, eu escolhi viver na Tua presença, e agora eu viverei na Tua presença eternamente, porque eu sempre quis estar nesse caminho, porque é o caminho, não tem outro. Não tem outro, esse é o caminho da vida, irmãos. Que o Senhor nos ajude todos os dias a escolher estar no caminho com Ele, vivendo para Ele, amando Ele, servindo a Ele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o único caminho, não tem outro. Parece um pouco radical para alguns, talvez, né? A gente chegar com essa palavra definitiva, né? É o caminho, é a verdade e a vida, não tem outro. Sabe? É importante a gente entender isso de uma maneira muito madura, como Jesus. Ele sabia quem ele era, ele sabia por que ele vivia, para quem ele vivia. Ele tinha a certeza do propósito dele, as convicções dele bem claras. Irmãos, isso não nos impede de sentar com pessoas que pensam diferente da gente e de conversar. Estava contando ali para os nossos irmãos ontem dos diálogos que eu tenho com muçulmanos no trabalho, ou também com alemães. Irmãos, quanto mais convictos nós formos, mais importante é para a gente um diálogo, ouvir o outro, ouvir quem pensa diferente. É importantíssimo isso, irmãos, porque isso demonstra que a gente está bem resolvido no caminho que a gente está seguindo, na verdade que a gente está praticando.
A gente é aberto, irmãos. Escuta, coloca a sua opinião. Não queira impor sua opinião. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Vive para a glória dele, dê testemunho para a sua vida. Compartilhe desse amor que cura, que transforma e que salva o ser humano. Porque ele é esse caminho. O Espírito Santo vai trabalhar, as sementes são plantadas. Continue com a amizade sem problema nenhum, irmãos. Mas essa amizade não pode te influenciar. Porque Jesus nunca foi influenciado, irmãos. Jesus sentava com o coletor de impostos, com prostituta, com a pior raça de pecadores, mas ele nunca foi influenciado por essas pessoas. Ele influenciava essas pessoas e essas pessoas saíam transformadas ao se relacionarem com Jesus. E isso ele continua fazendo, irmãos. E ele pode fazer isso com cada um de nós. Pessoas que se acheguem até nós, e nós temos essa maturidade de conversar, de sentar à mesa, está tudo bem. Mas que a gente venha ser canal de cura, canal de bênção, canal de transformação, para que aquelas vidas sejam transformadas também em nome de Jesus. Para que elas saiam com aquelas bravas vivas na cabeça. Oh, meus irmãos, é diferente, eles são diferentes. Esse caminho, será que não vale a pena? Será que não vale a pena eu também estar nesse caminho? Sabe? Porque Jesus é o caminho, irmãos. O caminho da cura, o caminho da mudança, o caminho da transformação. Ele é o caminho que nós venhamos viver todos os dias, irmãos, com Ele, nessa via de reconciliação com Deus, que é a rota da salvação, é o caminho que nos conduz, é o caminho que está conosco, em nome de Jesus. Além disso, Ele é a verdade, né? Ele é a verdade, e é muito interessante a gente mergulhar no sentido da palavra verdade, irmãos. Porque se a gente fala o que é a verdade, se a gente falar cientificamente, a verdade é aquilo que dá para a gente comprovar cientificamente. Uma comprovação científica. Amém, Charles? E aí que a gente vai para a verdade. Jesus, em Israel, falava aramaico, que era o idioma maioritário ali na Palestina, que era muito parecido com o hebraico. A palavra verdade, no aramaico e no hebraico, é remet. O que significa verdade? No idioma hebraico e no aramaico. É uma verdade baseada na confiança dentro de um relacionamento. A gente se relaciona com Jesus. É uma verdade que a gente experimenta e comprova. É uma verdade que se revela através de uma vida de relacionamento com Ele. Quando a gente se relaciona com Jesus, a gente experimenta, irmãos, a gente comprova que essa é a verdade, a gente comprova que esse é o caminho. A gente só vai conhecer Jesus, só vai comprovar e ver que Ele é bom, como disse o salmista, provar e ver de que Ele é bom. É preciso provar, é preciso comprovar, é preciso experimentar. Não tem como sem relacionamento, não tem como sem intimidade a gente ter essa verdade revelada, irmãos. É preciso ter intimidade, é preciso ter confiança nesse relacionamento. É um relacionamento que a gente entra nesse relacionamento e que a gente se relaciona com Jesus. E quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais essa verdade fica comprovada e fica clara como absoluta em nossas vidas, irmãos. Como não tendo outra além dessa. É a verdade que é um fundamento, irmãos, que é um fundamento sólido. É um fundamento sólido. Não é a verdade que a pessoa A falou, a pessoa B falou, o pastor X falou, a igreja, denominação aqui, os batistas, os presbiterianos. Não é sobre o que eles estão falando lá. É sobre aquilo que você comprova, que você experimenta se relacionando com Ele. Porque Ele está acessível a cada um de nós, irmãos. E não somente aos pastores, não somente aos líderes. A verdade é acessível a todos nós, quando nós escolhemos um caminho de relacionamento com Ele. Nesse caminho de intimidade, nesse caminho de confiança, nesse caminho entregando tudo que nós temos e tudo que nós somos, para a gente comprovar e experimentar essa fidelidade, essa verdade que é encarnada, que é o próprio Deus que veio até nós, que é Jesus. É Jesus, irmãos, como verdade encarnada, que faz toda a diferença, que traz para nós
firmeza, que traz para nós estabilidade, que traz para nós confiança e que nos coloca no caminho de fidelidade. Em nome de Jesus, que a gente entenda isso, irmãos. A gente experimentar Jesus, a gente viver Jesus, a gente comprovar Jesus como a verdade desse mundo. A gente comprova isso nos relacionando com Ele, pois essa verdade é uma verdade relacional. É uma verdade relacional que a gente comprova e vê se relacionando com Ele, confiando nele, no momento da luta, no momento da dificuldade, tendo Ele como a verdade que nos mantém em pé, tendo Ele como a verdade que está fundamentada na nossa vida, fundamentado, edificado, é a verdade, é aqui que eu piso, no terreno da verdade, é aqui que eu ajo com os meus irmãos, é aqui que eu ajo com a minha família, é aqui que eu me coloco como fundamento da minha vida em todas as áreas. Eu tenho uma verdade, e é Jesus. A minha vida não está relativa a qualquer vento que sopra. Agora a verdade está lá com o SPD, ou a verdade está agora com o CDU, a verdade está aqui agora com o Lula, com o Bolsonaro. Não é sobre isso, irmãos. Porque muita gente fica aqui, a verdade aqui é o que meu patrão fala, ou a verdade aqui é o que meu amigo disse lá atrás. Ou não, irmãos. A verdade é Jesus, irmãos. A verdade é Jesus, Ele é o caminho à verdade. É artigo singular definido, irmãos. Não tem outra verdade a não ser Jesus. Isso nos mantém firmes, irmãos. Nos mantém perseverantes no nosso caminho. A gente sabe por que a gente está nesse caminho e o para que a gente está. A gente tem propósito bem definido. O nosso propósito tem que estar bem definido, irmãos. A gente tem que estar sabendo o que a gente está querendo e para onde a gente está indo e no que a gente está crendo. A gente está crendo em filosofias humanas, irmãos. São palavras de Jesus. São palavras de Jesus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. São palavras de Jesus, irmãos. O Deus que ressuscitou, que mandou seu Espírito Santo para morar dentro de nós. São palavras de Jesus. Aquele que cura, que liberta, que transforma. Ele é a verdade. Não há outra verdade a não ser Jesus. É a realidade plena. É a realidade digna de confiança. É a realidade que é o fundamento sólido. E é uma verdade que a gente coloca como prática na nossa vida, no nosso cotidiano, irmãos. Lá em João, em 3 João, a terceira carta de João, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo João está falando com seu irmão Gaio, e ele fala assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. 3 João, capítulo 1, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. É a maior alegria, irmãos, para um líder cristão, para um irmão de fé, é de ouvir, é de saber. Meus irmãos estão andando na verdade. Meus amigos estão andando na verdade. Os membros dessa igreja estão andando na verdade. É uma alegria grandiosa, irmãos, de verdade. Nós, como irmãos, como líderes, como servos de Jesus, saber que tem gente perto de nós andando na verdade. Saber que meu amigo está na verdade agora, sabe? Às vezes você tem um amigo, algum familiar que está na mentira, está nas trevas, está na escuridão, está no caminho de morte. E a maior alegria para nós é quando a gente descobre: agora meu amigo está no caminho da verdade. Agora meu familiar lá, meu pai, meu tio, meu irmão, está no caminho da verdade. Alegra o nosso coração, irmãos, saber que alguém está nesse caminho. Porque esse caminho aqui é o caminho da vida, irmãos. É caminho, é verdade e é vida. É caminho, é verdade e é vida. É Jesus, irmãos. É Jesus, irmãos. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo diz assim: deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmãos, a verdade que é Jesus é colocada em prática nos nossos relacionamentos, irmãos. A verdade que é Jesus, não adianta nada a gente falar eu creio na verdade e não praticar a verdade nos relacionamentos com os nossos irmãos.
mentindo sobre a pessoa A, mentindo sobre a pessoa B, falando mal, enganando, fofocando, querendo mal, desejando a morte da pessoa, odiando, não perdoando, vivendo na mentira, e a gente não andando na verdade. A vontade de Deus é que nós abandonemos a mentira e falemos a verdade uns aos outros, irmãos. E a verdade às vezes dói, às vezes a verdade machuca, às vezes a verdade disciplina, às vezes a verdade corrige, mas sempre o caminho da verdade é o caminho de Jesus, é o caminho da cura, é o caminho da transparência, é o caminho da amizade, é o caminho da irmandade, é o caminho do corpo, porque somos membros de um só corpo. E quando a gente fala a verdade, é porque a gente ama, é porque a gente quer a pessoa bem. É por isso, irmãos, que nós escolhemos o caminho da verdade, que é o caminho de Jesus. E esse é o caminho que transforma vidas, irmãos. Amém? E que a gente venha entender que a verdade é o caminho com os nossos irmãos e com Jesus, com o nosso Pai e com os nossos irmãos. Em todo o tempo, irmãos, a gente abandona a mentira das nossas vidas, as trevas, aquilo que nos afasta de Deus, e chega diante de Deus na verdade, o coração em verdade, em sinceridade, sem máscaras, sem hipocrisia, em nome de Jesus, sem cera. Sabe o que significa a palavra sincero? A gente chega sincero diante de Deus, porque a gente chega sem cera. Na Grécia Antiga, a cera era colocada no rosto para colocar como uma máscara no rosto das pessoas, e aí você ficava com cera, atuando, colocando um ator, uma atriz, atuando na vida. Cada hora você faz um papel, mas a expressão sincera, sem cera, fala sobre isso, irmãos, para a gente ser sincero, sincero. A gente vive a vida sem cera no rosto, sem máscara, irmãos. Transparência, verdade, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, nos nossos relacionamentos diante de Deus, com a nossa família, em todos os lugares, irmãos. A gente escolheu o caminho da verdade, e esse é o caminho que doer, irmãos. É o caminho de Jesus, é o caminho de gente posicionada, irmãos. É o caminho de gente que tem fé, que tem coragem, que não se redime, que não linguagem de futebol, né? Não pipoca para as coisas lá de fora, não fica alheio àquilo que acontece na política ou no noticiário e vai mudando de opinião para lá e para cá. Cada hora tem uma opinião, cada hora tem uma verdade. Não, quem está em Jesus está firmado, está fundamentado, tem opinião, tem propósito, tem fundamento, que é Jesus, que é a verdade. Lá em João 17, Jesus falando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, irmãos. Se a gente quiser ser santificado, se a gente quiser ser trabalhado por Deus, a gente precisa buscar a palavra, que através da palavra nós somos santificados, irmãos. Através da palavra nós somos alimentados, nós somos fortalecidos, nós somos edificados. Amém, irmãos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é caminho, é conhecendo, é andando com a verdade, é se relacionando com a verdade, é permitindo que a verdade nos transforme, nos cure, nos edifique, nos lave. Conhecendo a verdade vai nos trabalhando, vai nos transformando, vai moldando em nós, e nós vamos sendo libertos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em nome de Jesus. Que assim seja, irmãos. Que a gente viva a verdade de Cristo, pois Ele é a verdade. A palavra que tornou-se carne e viveu entre nós. Lá em João, capítulo 1, versículo 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Amém, irmãos? Amém. No grego, a palavra verdade, ela se revela. Verdade é revelação, é aquilo que se manifesta, não tem engano. É a palavra aletheia. No grego, ela é a revelação plena de Deus, e é o próprio Jesus. A
a revelação plena de Deus, a própria verdade. Aleluia. A verdade é algo que se revela. E Jesus é a verdade encarnada, que se revelou e veio até nós. E quanto mais a gente volta para o significado dela em aramaico e hebraico, quanto mais nós nos relacionamos com a verdade, através do relacionamento baseado na confiança, mais ela se revela a cada um de nós. A verdade, que é Cristo. E quanto mais ela se revela, quanto mais nós temos isso comprovado, nós experimentamos Ele como a verdade. É através de relacionamento, irmãos. É através de continuidade, de vida com Deus, que cada um de nós vamos experimentar essa verdade, irmãos. Que cada um de nós vamos experimentar essa verdade. E é caminho. É caminho. Não é de ontem para hoje. Não é da noite para o dia. Exige de nós constância, perseverança. Exige de nós continuidade, disciplina, para a gente estar no caminho, perseverando na fé, olhando para Jesus, autor e consumador, porque assim a gente permanece tendo a verdade revelada a cada dia, irmãos. Em nome de Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou no caminho, andando com a verdade, vivendo a vida que o Senhor chamou a gente para viver, a vida verdadeira. E tem duas vidas que Jesus veio nos trazer, irmãos, que Ele disse, são duas vidas, a vida abundante e a vida eterna. A vida abundante e a vida eterna. E a palavra aqui, vida, usada no grego, que é a palavra zoe, significa vida plena, espiritual e eterna. Diferente da vida bios. Já ouviu falar da biologia? Biologia é a vida física, a vida que se refere à planta, ele está viva, a árvore está viva, o cachorro passando lá na rua está vivo. É a vida biológica, existe. A gente teve na escola biologia, não era tão bom não, mas eu lembro algumas coisas. Biologia. Não é essa vida aqui que está escrito em João 14,6. A vida que está escrita aqui é a vida zoe, que é a vida plena, é a vida espiritual, é a vida eterna. É a vida que vem de Deus. É a vida que vem de Deus. É a vida que tem propósito eterno, irmãos. É uma vida que tem propósito eterno, que não resume só a nossa existência física. É Deus que sopra em nós a vida? Sim, Ele sopra em nós a vida e faz de nós seres viventes. Mas a nossa vida não é somente aqui e agora. A nossa vida é eterna. E Ele veio nos trazer vida eterna. Vida abundante e vida eterna. A gente vai olhar para a nossa vida. O que o ser humano precisa? Eu estava pesquisando sobre isso, né? O que o ser humano precisa para ficar vivo? Ele precisa de 4 coisas: oxigênio. Aí você vai lá para Gênesis capítulo 2, versículo 7. O que é o oxigênio? Senão Deus soprando em nós o fôlego de vida e fazendo de nós seres viventes. É o primeiro ponto que a gente precisa para viver, para estar vivo, é o oxigênio. Ele sopra em nós fôlego de vida, irmãos. Por isso que é muito importante de vez em quando a gente quietar e simplesmente respirar fundo, sabe? Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. É algo tão pequeno que a gente deixa passar, né? Mas é tão primordial, tão fundamental para a gente estar vivo, que é o fôlego soprado em nós. Ele soprou em nós fôlego de vida e o ser humano se tornou um ser vivente. A gente já citou esse exemplo aqui de uma criança que está na barriga da mãe e a criança só vai dar o primeiro suspiro quando ela sai da barriga. Naquele momento ali que ela sai, que corta o cordão umbilical, ali ela respira, porque até então ela respirava através da ligação com a mãe. A partir do momento que ela sai da barriga da mãe, ela respira. É o primeiro suspirar dela, porque ela chegou no mundo. Agora é o ruar de Deus, é o Espírito de Deus sendo soprado nela e se tornando um ser vivente. Esse sopro que faz de nós seres vivos, irmãos, que vem de Deus. É o sopro da vida, é o oxigênio que vem de Deus, irmãos. O segundo ponto que a gente precisa para estar vivo é o alimento. E lá em João 6,35
que Jesus se apresenta como o pão da vida. Jesus também disse lá que Ele é o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão da vida, Ele é o alimento, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso que o ser humano que só vive trabalhando distante de Deus, na idolatria, no orgulho, tem tudo no mundo. Quantas vezes a gente vê pessoas milionárias, bilionárias se matando, tirando a própria vida? Porque não adianta nada ter coisas físicas, materiais, e não ter o alimento verdadeiro que procede do eterno. Não adianta nada, irmãos, é só Ele que procede, que é só Ele que concede o verdadeiro alimento para nossas almas. Ele é o alimento verdadeiro, irmãos. Por isso que as pessoas estão sempre buscando mais e mais. Tem um carro, tem um Porsche, depois quer uma Ferrari, tem uma casa grande, depois quer uma casa maior ainda. E não satisfaz com as coisas, está sempre querendo mais, é uma angústia, é uma ambição. E Jesus fala, quem vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha casas grandes também, carros lindos aí. Amém. Que Deus prosperar, amém. Glória a Deus. Mas não é sobre isso, irmãos. A nossa fome é saciada, a nossa sede é saciada, a gente não precisa de mais nada quando tem Ele, porque Ele nos satisfaz plenamente. E quando a gente tem Ele, a gente está satisfeito, a gente está pleno, a gente está completo, porque Ele é a verdadeira paz, Ele é a verdadeira alegria, Ele é o verdadeiro alimento, Ele nos preenche. E Ele também é o terceiro ponto, que é a água. O ser humano sem alimento morre, sem água ele morre também. Que Ele é a água, Ele é a fonte de água viva, como está lá em João 4,10. Ele é a fonte de água viva, irmãos. Ele é a fonte de água viva. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido, e eu lhe daria água viva. Peça a Deus e Ele te dará essa água viva, irmãos. Ele nos concede uma água viva, uma água que purifica o nosso ser, uma água que mata a nossa sede verdadeiramente. E a luz também. Achei até interessante, né? Um ser humano com ausência de luz, ele morre, né? É importantíssima a luz a longo prazo. A pessoa começa a ficar com demência, fica com problemas de saúde. A pessoa fica a vida inteira, tem comida, tem bebida, mas está dentro de um quarto escuro, ela vai morrer. Ela não tem luz ali. Vai morrer com o tempo. Em João 8,12, Jesus se apresenta como a luz do mundo, irmãos. É a luz do mundo, irmãos. E Ele traz a gente para fora dos lugares escuros, nos coloca na luz. Ele traz a gente dos lugares de trevas, nos coloca na luz. Ele nos traz, Ele tira a gente das mentiras e nos coloca na verdade, na luz. A vontade de Deus é que a gente viva na luz, porque Ele é a luz do mundo. E quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A vontade de Deus é que a gente ande na luz, irmãos. Que as nossas atitudes sejam na luz, que as nossas vidas, que as nossas palavras sejam na luz, irmãos. Que assim seja, irmãos, em nome de Jesus. E Ele é a luz do mundo. Ele é a fonte da vida física, Ele é a fonte da vida espiritual. Ele é a fonte da vida eterna. Ele é a fonte da vida eterna, Ele é vida abundante, irmãos. Vida abundante aqui e agora, ali além, eternamente. Lá em João 10,10 Ele disse que veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Lá em João 11:25 Ele também fala, João 11:25 e o 26 também: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. São essas duas vidas, irmãos: a vida abundante e a vida eterna, que Jesus veio conceder a cada um de nós, irmãos. A vida abundante, irmãos, é uma vida cheia de sentido, cheia de propósito, cheia de significado, independente das situações, independente das tempestades, independente das doenças, independente da ameaça de morte. A pessoa tem abundância de esperança, irmãos, porque a nossa vida não termina aqui. A nossa vida é eterna com Ele, irmãos. A nossa vida é eterna com Ele. Com Jesus vai sempre ter uma esperança. Com Jesus vai sempre ter uma possibilidade. Com Jesus uma porta sempre pode abrir. Com Jesus o mar pode sempre se abrir. Com Jesus o milagre pode sempre acontecer. Com Jesus há sempre esperança. Sempre há esperança com Jesus. A gente até conversava um pouco disso ontem, né? Como que é uma pessoa que não crê em Jesus, como que ela reage aos desafios, né? Aos problemas, às dificuldades. E com Jesus, porque sem Jesus
falta algo, sabe? Eu não consigo nem entender muito. Tipo, a pessoa entende o problema como? Entende a dificuldade como? Cadê a esperança? Aonde está? Sabe? Onde está? Onde está a verdade? Agora com Jesus, parece que a gente tem uma âncora, irmãos. Uma âncora que sustenta a nossa alma, assim, ó. Está passando por um problema ali, tempestade, situação difícil. Dá Jesus aqui no nosso barco. Vai dar certo. A morte, irmãos, Jesus não tem problema com morte. Ele pode ressuscitar. E ele fala que vai viver eternamente. Irmãos, com Jesus tudo tem esperança, irmãos. Ele é o caminho da vida. É o caminho da vida eterna. É o caminho da vida abundante. Em nome de Jesus, irmão, vamos ter essa verdade como âncora em nossas vidas. Bem fundamentadas, bem sustentadas. Que assim seja, irmãos, em nome de Jesus. Que assim seja. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida, e graças à luz dele nós vemos a própria luz. É isso que o salmista diz lá em Salmos 36, versículo 9: em ti está a fonte da vida, e graças à tua luz nós vemos a luz. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver esse caminho, andando com a verdade, conhecendo a verdade, e ter a verdade nossa companheira. O caminho é onde se conhece a verdade. Eu até escrevi isso aqui. É interessante a gente entender isso, né, irmãos? O caminho é onde nós conhecemos a verdade, e a verdade é a vida como caminho. Consegue entender? O caminho é onde nós conhecemos a verdade, e a verdade é a vida como caminho. É o próprio Jesus. A verdade se revelando no caminho. É o próprio Jesus sendo o caminho. É o próprio Jesus parceiro no caminho. É o próprio Jesus se revelando como caminho, verdade e vida. Aleluia. O caminho é onde nós conhecemos a verdade. E a verdade é a vida como caminho. Nós escolhemos viver esse caminho de vida abundante, de vida eterna que começa aqui e agora. Pois a vida eterna é essa, como disse João. Que conheçam a Deus e ao seu Filho Jesus, a quem o Pai enviasse, e prossiga em conhecê-lo. A gente conhecendo a Deus, a gente vai tendo a verdade revelada. A gente vai tendo a verdade manifesta em nossas vidas, no caminho, com a vida, todos os dias. Amém, irmãos? Amém? Amém? Que Jesus nos ajude, irmãos, a viver esse caminho, essa verdade, essa vida com Ele, para Ele, todos os dias, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos agradecer ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor, por ter falado conosco. Que venhamos ter essas verdades como âncora na nossa vida, ó Pai. Que não venhamos ser, ó Pai, chacoalhados de um lado para o outro, com tantas incertezas que esse mundo coloca aí, com tantas dúvidas que esse mundo nos coloca, que o inimigo tenta sedimentar nas nossas almas, com tantas distrações que existem lá fora, com tantas coisas que existem, que nós venhamos ter a nossa verdade fundamentada e enraizada como única e absoluta o Senhor Jesus Cristo, o caminho, e que nesse caminho nós venhamos andar com o Senhor, saber que o Senhor está conosco, em nome de Jesus, se revelando a cada um de nós como essa verdade única, fundamentada em nome de Jesus, que nada e nem ninguém venha nos abalar, que nenhuma situação venha nos tirar do eixo, ó Pai. Que o Senhor nos sustente, ó Pai. Que o Senhor nos fortaleça, ó Pai. Sabemos que o Senhor está conosco nesse caminho, pois o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco. O Senhor não nos abandona, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece nesse caminho. E que assim seja todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Que nós venhamos viver esse caminho, andando de mãos dadas com essa verdade, vivendo a vida abundante, a vida eterna que começa aqui e agora e vai até ali e além na eternidade. Essa vida eterna que já começou. E a vida eterna é conhecer-te a Ti, conhecer a cada dia mais e mais, até que um dia nós nos vejamos face a face, e ali nós diremos, ó Pai, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Eu combati o bom combate, guardei a fé,
terminei a carreira. Valeu a pena perseverar nesse caminho, andando com essa verdade, vivendo essa vida, que é a vida que o Senhor sonhou para cada um de nós, a vida que o Senhor nos formou para viver, pois nós fomos formados, nós fomos criados por Ti, para louvor de Sua glória, nós fomos criados por Ti, para viver uma vida que Te glorifica, que Te exalta, em todos os lugares, em todo o tempo, em relacionamento e intimidade contigo, vivendo o caminho junto com a verdade, vivendo a vida eterna, a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor abençoe a cada irmão, cada família aqui representada, cuidando, fortalecendo, colocando essa fé, essa certeza em corações, ó Pai, e que nós vamos ser impulsionados, ó Pai, para uma vida de relacionamento contigo, ó Pai, no nosso cotidiano, em todos os lugares, em todos os dias, ó Pai, para que esse relacionamento venha a ser realmente esse experimentar, esse comprovar desse caminho, dessa verdade, dessa vida, que é única e verdadeira e sólida e fundamentada e não a outra. É o caminho do amor, é o caminho da paz, da justiça, é o caminho do reino de Deus. É esse reino que já começou, que está aqui entre nós, que está em nossos corações. Nós queremos viver todos os dias, em nome de Jesus. Que sejamos como sal nesse mundo, como luz, em nome de Jesus, em todos os lugares, ó Pai. Abençoa-nos, fortaleça-nos, edifica-nos, encha-nos com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Derrama a Tua graça, derrama o Teu poder sobre cada um aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, abre os olhos espirituais, quebrando os corações. Tira de nós o orgulho, tira de nós a avareza, tira de nós as mentiras, tira de nós as escuridões, tira de nós aquilo que não Te agrada, tira de nós tudo aquilo que é tropeço. Em nome de Jesus, nos liberta, Senhor, nos cura, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós. Venha trabalhar em nosso eu, Pai. Trabalha em nosso ser. Nós Te damos liberdade, ó Pai. Venha, Senhor. Nós estamos nesse caminho aqui com o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, o Senhor é Espírito e verdade, o Senhor está aqui. O Senhor habita aqui, no nosso meio. E o Senhor continuará conosco, assim que a gente sair ali para fora, a nossa casa também vai estar conosco, o nosso trabalho vai estar conosco. E esse caminho a gente vai vivendo todos os dias, com essa verdade bem solidificada, bem fundamentada, ancorada na nossa alma, vivendo essa vida abundante, cheia de propósito e significado. Diante das dores, diante da morte, a gente vai continuar crendo na vida, na resposta, no milagre, vamos continuar crendo na ressurreição, na vida eterna, porque são promessas do Senhor. Vida abundante, vida eterna, vida com propósito e significado, para louvor e glória do Teu santo nome. Que seja assim, não somente hoje, mas todos os dias, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja nosso Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos compartilhar aqui algumas coisas da nossa agenda aqui. Porque a gente já vai entrar no mês de outubro. E no mês de outubro nós vamos ter de novo um louvorzão. Pode sentar, né? Vamos ter de novo um louvorzão aqui no sábado. Oi? Continua. Vamos ter um louvorzão aqui no sábado, dia 18 de outubro, às 4 da tarde. 18 de outubro, às 4 da tarde. Glória a Deus. Vamos ter um louvorzão. E dia 22 de outubro, é uma quarta-feira, e a gente vai ter um encontro aqui na igreja, que é o nosso encontro do Almedinho, que a gente começou essa semana, e a gente vai dar continuidade. Às vezes a gente vai conseguir estar junto pessoalmente, presencialmente, às vezes a gente vai conseguir estar online. Mas a gente vai continuar, irmãos. A gente sabe da importância que tem, a gente tem encontros durante a semana também, a gente sabe também das correrias, do trabalho. É difícil para todo mundo, não é fácil. Mas é importante, irmãos, a gente pegar um dia da semana e vamos estar juntos aqui. É uma quarta-feira, dia 22 de outubro. 18 horas, desculpa. 18 horas aqui. A partir, esses são a princípio em outubro. A partir do ano que vem, irmãos, a gente vai trabalhar com agenda, a gente vai ter a agenda do ano inteiro. A gente vai disponibilizar essa agenda no mês de dezembro, que vai ser a agenda do ano inteiro. A gente vai ter ali
quando vai ter culto de homens, culto de mulheres, quando vai ter um louvorzão, quando vai ter esse nosso encontro Talmidim, que é um encontro de comunhão, de grupo de crescimento. Então, e claro que vai sempre ter alguma coisa que entra, que é acrescentada, ou outras coisas que vão sendo canceladas por vários motivos, infelizmente. Mas nosso desejo é trabalhar com a agenda a partir de janeiro do ano que vem, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, a princípio, agora para outubro, a gente já vai entrar em outubro, dia 18 do 10, louvorzão, sábado, às 16 horas, dia 22 do 10, uma quarta-feira, às 18 horas aqui na igreja. As outras atividades a gente vai compartilhando aí, lá no grupo e vamos avançando, irmãos. Vamos avançando, irmãos. Vamos continuar crendo, vamos continuar firmes em nome de Jesus. É muito bom a gente estar vivendo igreja, é muito bom a gente estar vivendo família. A gente teve nesse mês de setembro assim, momentos muito marcantes assim, na presença do nosso Deus. Ontem a gente viu, tinha bastante gente, né? E faltou ainda bastante gente, né? Se a gente colocasse as pessoas que faltaram, as outras que estão viajando também, a irmã Jamile, o filho que está indo essa semana para o Brasil, a Nádia está viajando ainda também, em breve as filhas dela vão estar aqui conosco também, em nome de Jesus, orem por elas. Amém. Então, irmãos, a gente vai caminhar cada vez mais, irmãos, vivendo o amor de Cristo. Amém, irmãos? Vamos viver o amor de Cristo, vamos viver o amor de Jesus. Faz toda a diferença a gente viver o amor de Jesus. A gente vai transbordando essa vida abundante, ela transborda. A abundância fala sobre isso, fala sobre transbordar. E transborda na nossa família, transborda nos nossos relacionamentos, transborda na nossa igreja, no nosso trabalho. Quem estiver por perto de nós, irmãos, vai sendo abençoado também, vai sendo edificado também, vai sendo fortalecido também. Quem estiver por perto, irmãos, porque está super abundante essa graça de Deus, essa vida que vem de Jesus. Essa é a vontade do Pai, irmãos. Essa é a vontade do Pai, que a gente viva isso, sendo cura um para cada irmão, sendo força para cada um, sendo luz para cada um, sendo resposta para cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar junto agora ali também na nossa comunhão. Tem ainda chile com carne, né, meu Tiago? Tem bastante chile com carne. Tem também um bolo lá, tem café, tem tudo lá, tem bênção demais. Vamos estar juntos. Vamos ficar em pé, irmãos. Agradecer a Deus. Deus é bom. Amém? Quem está feliz com Jesus aí? Está feliz com Jesus? Glória a Deus. Tamo junto, cara. Em breve vai ter culto de jovens também, em nome de Jesus. Amém. Olha, tem 3 jovens que invitaram aqui, ó. Já falei com o Pando, ele está no pé já. Oh, meu Deus do céu, os visitantes. Vocês vão estar presentes no culto de jovens, hein? Em nome de Jesus. A data ainda está na nuvem. Vai acontecer. Amém. Mas a gente vai falar. Vai ser bênção, hein? Vai ser bênção. Estamos orando por isso já. Orem por isso também, irmãos. Amém? Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, por esse culto de louvor, de adoração a Ti. O Senhor se fez presente no nosso meio. Que nós venhamos carregar conosco cada ensinamento, cada palavra que foi compartilhada aqui, cada experiência, cada louvor. Que venhamos viver esse caminho, essa verdade, essa vida todos os dias da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Não há outro Senhor, não há outro Pai, não há outro Deus. Tu és, Senhor. Tu és o único, Pai. A única fonte de vida, a única resposta, a única verdade, Senhor, o único caminho. Abençoe cada irmão, abençoe nossa semana, Pai. Dê uma semana abençoada, cheia da Tua presença. Que cada um aqui, ó Pai, venha ter respostas, venha ter portas abertas. Venha ter, em nome de Jesus, experiências com o Senhor, experiências com a Tua bondade, experiências com o Teu amor, em nome de Jesus, experiências com a Tua presença, que assim seja, Pai, na vida de cada irmão, de cada família aqui representada, Pai. Vá tocando, Senhor, nos lares, abençoe as famílias, abençoe a viagem do Felipe, abençoe a Jamile que está no Brasil, abençoe esse tempo que eles estão tendo lá, que seja um tempo de descanso e refrigério, abençoe nossos irmãos que estão viajando, ou aqueles que não puderam vir hoje, ó Pai, cuide, fortaleça cada um, encha eles, ó Pai, com o Teu amor, em nome de Jesus, cuida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, pois Cristo é o nosso fundamento e é nele que vivemos, nos movemos e existimos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Glória, pois, a Ele eternamente. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos, sempre. Todos os santos digam amém. Aleluia.